Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, o programa está começando agora e para variar, adivinhe, o programa está muito bom. A gente vai falar sobre dois assuntos muito peculiares. Primeiro a gente vai falar sobre qualidade de vida, vai falar como a gente pode viver mais e com qualidade e com saúde, com autonomia. O que você pode fazer hoje para viver mais amanhã. E no segundo bloco a gente fala sobre uma característica nossa como ser humano, a mentira. Por que a gente mente? O que a gente quer conseguir quando a gente fala mentira? Como a gente identifica, como a gente trata quando as pessoas mentem demais? Afinal de contas, o que há de verdade por trás da mentira? O programa de hoje vai falar sobre tudo isso e está começando agora. Muito bem, vamos começar o programa de hoje, vamos falar sobre longevidade, vamos falar sobre qualidade de vida. A gente vive falando aqui que o padrão de qualidade do brasileiro, de idade principalmente, mudou. A pirâmide está invertendo. Nós já temos no Brasil mais avós do que netos. Nós temos hoje 54 milhões de pessoas com mais de 50 anos. Nós temos a situação que é muito interessante, a cada 1 minuto uma pessoa faz 50 anos no mundo. Nós vamos viver mais, mas precisamos viver com mais qualidade. É essa a questão que a gente discute hoje com o nosso querido cardiologista, Dr. Marcos Andrade. Mais uma vez aqui conosco, sempre muito bem-vindo. Tudo bem, doutor? Muito obrigado de novo pelo convite, né? Sempre muito bom estar aqui, né? Alegria recebê-lo aqui. Já batemos muitos papos interessantes aqui. De frente e atrás das câmeras, né, doutor? Exatamente. Muito bacana. Doutor, a pessoa que vai viver 150 anos já está na Terra, né? Já nasceu, né? Pode ser um de nós dois aqui, né? Tomara que sim, né? A gente estava brincando aqui antes, mas de uma forma muito séria, né? Essa questão dos 150 anos, né? Eu, quando termino a primeira consulta de um cliente meu no consultório, eu brinco com ele dizendo que estou estabelecendo com ele um pacto de nos encontrar até os 150 anos. E, baseado na idade dele, eu acerto com eles. Quem vai ser 150? Se é meu ou dele, né? Se ele é mais novo, eu combino que é o dele. E falo que, por uma questão de educação, se aos 150 anos ele não aparecer lá, vou considerar uma falta de educação dele, e se ele chegar lá e não estiver, é uma falta de educação minha. Né? Então, eu estou realmente preparado para os 150 anos. E isso num momento muito importante. Nós temos uma publicação da Alemanha dessa semana, mostrando que a demência, que são os processos degenerativos cerebrais, depois a gente volta um pouquinho antes disso, mas a demência hoje é a 7ª causa de morte no mundo, com a expectativa de triplicar como causa morte até o ano 2050. Né? Então, nós tínhamos até 1940, as pessoas morriam de infecção porque você não tinha antibiótico. Resolveu o antibiótico, as pessoas passaram a viver até os 40 e poucos anos de idade. Aí as pessoas começaram a ter infarto, começaram a operar coração, colocar estente, as pessoas pararam de morrer de coração. Aí chegaram à idade de ter câncer. A oncologia teve um avanço espetacular nessas últimas 2, 3 décadas. E isso está fazendo com que a gente chegue, então, aos 90. E aí, de que nós vamos morrer hoje? Parece que são os processos degenerativos cerebrais. Então, hoje, o nosso foco pessoal, como médico, a nossa clínica, e agora com essa recomendação da Organização Mundial de Saúde, para que todos os serviços médicos se preparem para combater a demência, né, é conseguirmos preservar o cérebro das pessoas. Né? Então, do mesmo jeito que a gente faz fisioterapia e temos que continuar fazendo para os nossos músculos, né, nós temos que caminhar para uma fisioterapia do cérebro, né, que é uma coisa extremamente interessante. Interessantíssima essa discussão, essa abordagem, doutor, porque, quando o senhor diz, né, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que todas as especialidades médicas entendam a demência como um processo degenerativo perigoso que pode ser um fator para que a longevidade não aconteça. Mas essa ideia já é discutida num outro âmbito também, ou em outros âmbitos, como, por exemplo, para que médicos também entendam o diagnóstico de uma doença que é a obesidade. Que tratem isso de forma mais aberta com o paciente. Eu estou falando de um cardiologista, estou falando de um fisioterapeuta, que profissionais da saúde possam discutir também isso. Falar assim, olha,
e a obesidade. Vamos falar sobre isso? E pesquisas indicam um certo constrangimento das duas partes. Fala assim, não, será que fala? Será que... Mas não, precisamos enfrentar, para chegar na longevidade, a questão dessa epidemia de obesidade, né, doutor? O combate à obesidade é uma das coisas importantes de se fazer quando se quer falar em prevenção de demência. E você falou uma coisa extremamente importante, né? O conhecimento hoje ele não pode ficar, principalmente o conhecimento sobre um determinado cliente, não pode ficar na mão de um profissional de saúde, né? Essa noite passada, quarta-feira, nós temos nossas reuniões técnicas no hospital, foi um evento que nós estávamos discutindo a abordagem do sono. Nós sabemos que os distúrbios do sono, principalmente a apneia, são causa importantíssima também da demência, não é? Se você não respira bem à noite, seu nível de oxigenação cai, seu cérebro durante todo o seu sono não é oxigenado e aí é uma das causas de demência, né? Nessa reunião nossa ontem, nós tínhamos fisioterapeutas, nutricionistas, nutrólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogas, porque qual que é a ideia? É que todo mundo que participa daquele tratamento tem o mesmo nível de conhecimento, dependendo da formação básica dele, sobre aquele cliente, porque todos têm a oportunidade, não é? Falar em prevenção por atividade física, não é só a fisioterapeuta que pode falar. Quem trata obesidade tem que saber como indicar uma atividade física, não é isso? Então, isso que você falou, quer dizer, todo o grupo assistencial participar das decisões é fundamental. Isso já tocou de duas coisas importantes aí direto, né? Já falamos sobre obesidade e sono como duas metas que têm que ser absolutamente buscadas quando se fala em prevenção de demência. E quando a gente fala dessa terceira idade, daqui a pouco a gente vai ouvir o doutor Marcos sobre o que seria essa quarta idade. Mas outro dia tive uma discussão com meu querido amigo, colega do senhor também, doutor Nabil Goraieb, lá em São Paulo, e ele dizendo, falando assim, Fernando, eu estou usando um aparelhinho aqui para surdez, porque eu fiz uma audiometria e não estou escutando bem. E não escutar bem pode causar alguns sintomas de demência também. Olha que interessante como é que está tudo ligado, né, doutor? Uma das coisas que se faz para combater a demência é garantir a sociabilidade das pessoas. Quando ela deixa de ouvir, não é? O que acontece? Ela entra numa roda de amigos, como ela não está ouvindo, ela começa a se afastar daquela roda, porque ela não está entendendo o que eles estão falando. E não quer passar recibo. Não quer passar recibo. Então, hoje, os otorrinos já estão indicando mais precocemente mudar os critérios de indicação dos aparelhos de surdez, por exemplo, para trabalhar no sentido de manter a socialização do paciente. Evitar a demência quer dizer preservar saúde física e saúde mental. Você não consegue, não adianta você viver fisicamente bem se seu cérebro estiver deteriorado. E não adianta você ter um cérebro maravilhoso se você tiver absolutamente a possibilidade de caminhar por um AVC, uma coisa desse tipo, né? Então, quando se fala em prevenir demência, é manter a dignidade da pessoa, a competência dela, né, o comando dela sobre a sua cabeça e sobre o seu físico. E é impressionante, como o senhor disse, né? Ninguém, o futuro exige uma conexão entre as especialidades médicas que cada vez mais fica necessária, né? Outro dia a gente teve uma conversa aqui com uma fonoaudióloga falando sobre engasgo e mostrando que a cada ano a gente vai perdendo o poder de mastigação, a mordida vai perdendo a força e com isso a gente vai tendo várias vulnerabilidades na absorção de nutrientes, no processo de deglutição também, pode causar engasgo, outros problemas também. A gente tem que estar tudo bem cuidado, né, doutor? Exatamente. A deglutição, obviamente, né? A boa digestão ela começa com a boa mastigação. E quando você deglute mal, você tem vários problemas, né? Um deles, que também nos preocupa muito quando se fala em idades mais avançadas, são as aspirações. Quer dizer, você quando se alimenta, se você não deglute bem, o alimento ao invés de ir para o esôfago, ele vai para o pulmão. Ele entra no pulmão, como é uma substância química, ele vai provocar inicialmente uma inflamação, né? E em cima dessa inflamação você começa a ter pneumonias, bronquites, né? Tem gente aí na mídia essa semana, né, com pneumonia, né, com distúrbios de deglutição, né? Então, isso é uma causa frequente de morbidade, quer dizer, morbidade é aquilo que não mata a pessoa, mas que impede a qualidade de vida dela. Tem gente, então o idoso às vezes tem muita morbidade por infecções respiratórias, né, derivadas de aspiração
por distúrbio de deglutição. E o senhor falou uma coisa interessante aí na abertura, né? É que a tecnologia, a ciência, os estudos foram trazendo cada vez mais condição nessa lista imensa que o senhor disse aí, tão valiosa. Colocaria também as estatinas, né, que deram também muito mais qualidade, entregaram possibilidade de uma longevidade, né? Mas, por outro lado, existe também os alimentos processados, a inatividade física. O Brasil é um dos campeões de inatividade física, campeões mundiais. Imagina o Brasil com tanta praia, com tanta montanha, com tanto parque, a gente não consegue encontrar um tempo para fazer atividade física. O senhor cardiologista, quando vem o problema, vem um susto imenso e vem depois de prontamente atendido, um paciente que é quase um santo, né, doutor? Fala, não, agora eu vou comer aquele bifinho de hospital ali, aquela carninha branca, aquela sopinha de batata cansada, mas aquilo ali não perdura. Como é que é o segredo? Qual é a grande chave que precisa ser virada para o paciente entender que está na mão dele? Fernando, de novo, você com todo o seu brilho de entrevistador, né, trouxe um assunto muito importante. Nós estamos vivendo uma época que ela é extremamente equivocada no sentido de nós terceirizarmos a responsabilidade pela nossa saúde. Não é? Médico e remédio são duas coisas muito ruins. São menos ruins do que a doença. Né? Porque hoje, com o potencial que você tem hoje de aparelhos, né, de remédios, a sua possibilidade de você causar dano a alguém por um exame mal indicado, por um remédio mal receitado, é muito maior quando você tinha só Novalgina e aspirina. Né? E o que ocorre hoje? Se a pessoa está obesa, ela não quer fazer exercício, ela não quer fazer uma dieta, ela não vai fazer dieta, ela não quer mudar o hábito alimentar dela, não se fala mais em dieta. Nós falamos hoje de mudança, não adianta você ficar sanfona. Né? Então ela prefere usar uma injeçãozinha e emagrecer. Né? Então, outro dia eu estava fazendo essa comparação. Se o paciente chega no meu consultório, obeso, ele fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu soube que tem uma injeção muito boa para emagrecer e tal, você pode me receitar? Se eu disser sim, eu vou gastar 30 segundos para resolver o problema que ele está me levando. Ele vai me achar um ótimo médico porque ele vai emagrecer de imediato. E a indústria farmacêutica vai ficar super feliz porque os remédios são muito caros. Então, ao terceirizar para o remédio essa solução, ela é muito cômoda. Quando eu digo, não vou te dar o remédio, eu vou gastar 2 horas para explicar para ele por que eu não vou dar o remédio, o que ele tem que fazer. E aquilo vai ser muito mais difícil para ele. Portanto, eu não vou ser um médico tão bom como ele gostaria, porque eu não vou ser imediatista. Ele não vai atingir a resposta que ele queria de imediato, e a indústria farmacêutica vai ficar muito triste porque não usou o remédio. Então, terceirizar é muito cômodo, mas não é a solução. Né? Ou você muda. Olha, se você sai de Belo Horizonte, passa em Congonhas, passa em Barbacena, passa para o Rio de Janeiro, você estava indo para o Rio, você vai chegar no Rio de Janeiro. Então, se você não quiser chegar no Rio de Janeiro, você muda a estrada. Então, ou você muda a sua vida, no sentido de... Se continuar na BR-040, você vai chegar no Rio de Janeiro. Vai chegar no Rio de Janeiro, né? Você não vai chegar em São Paulo, porque São Paulo é Fernão Dias. Está né? certo? Então, ou você fala, bom, para minha saúde mental, eu vou tomar todas as medidas necessárias para preservar a saúde mental. E para a minha saúde física, eu vou tomar todas essas medidas. Isso passa a ser a sua metodologia de vida, o seu modo de viver. Muito bem, nós vamos chegar aos 100 anos, 120 anos, de uma forma que vale a pena. Porque a gente não discute, né, quantidade de vida. Tem pessoas que chegam a uma fase da vida que elas acham que já fizeram tudo o que fazer, elas não têm interesse em continuar vivas por motivos familiares, pessoais, enfim. Não se discute isso. Mas qualidade de vida, todo mundo concorda que quando estiver vivo, você quer qualidade. Você não quer sofrer, né? Não é isso? Então, se quer ter qualidade de vida, viva de uma forma saudável. E aí é isso que nós estamos encarando como uma forma moderna, né, de fazer prevenção. Né? Sim. E essa prevenção, de novo, assim como o cuidado ele é cheio de, né, participações de médicos e profissionais de saúde de diferentes especialidades, a prevenção também, né? A prevenção envolve múltiplos fatores, né, doutor? A prevenção, que eu digo, a promoção da saúde e da longevidade. A gente tem tudo que a gente conhece, né? Todos nós sabemos sobre o papel do cigarro, das drogas, do álcool, né? Da atividade física, da obesidade, do sono. Mas existe uma área da fisioterapia hoje que é muito interessante, que é a terapia ocupacional, né?
A gente está tendo uma experiência muito boa, a gente está com profissionais muito adequados na clínica atualmente. E uma das terapeutas esteve aqui, já até mais de uma vez, fantástica, falamos sobre vários assuntos. A atuação é brilhante, né? A gente está de novo, né? Existem remédios para a memória, tal, tudo muito engateando. Existe uma droga nova, que deve sair recentemente agora, desses grupos, dessas drogas MABs, né? Que parece uma grande perspectiva de ajudar nas demências, mas vai sair um preço tão absurdo que ela, do ponto de vista social, não vai ter efeito nenhum. Pode atuar para meia dúzia de pessoas, porque ela vai ser inatingível no início. E a gente vê que as drogas que tem hoje são muito ruins em termos de resultado, não são brilhantes em termos de evitar demência. Agora, o trabalho feito pela terapeuta ocupacional, que é essa, vamos dizer, é a fisioterapeuta do cérebro, né? Então tem 1000 exercícios, 1000 atividades, né? A gente está investindo muito nisso agora, a gente está formando grupos, né, de pessoas saudáveis ainda, que estão preocupadas com isso, reunindo esses grupos, que é muito interessante. Se você sabe tudo sobre um determinado assunto e você continua ler sobre aquele assunto que você domina, né, você estaciona o seu cérebro. Então você tem que estar sempre lendo sobre alguma coisa que você não conhece para você exercitar o seu cérebro. Se você faz o mesmo tipo de exercício com o seu braço todos os dias, o músculo vai se manter naquele tônus. Então, se você quer aumentar o músculo, você tem que aumentar o exercício. Então, a terapia ocupacional, o que ela faz é isso, ela te dá vários recursos baseados em coisas que você gosta de fazer, para você cada dia demandar mais do seu cérebro, para que ele se hipertrofie também e que, portanto, você esteja cada vez melhor dentro do seu cérebro. Interessante. E dentro desses recursos tem uma gama de possibilidades, né? Até mesmo o planejamento financeiro, que é muito importante, né? O planejamento de uma aposentadoria saudável também, né? Com atividades. A gente já teve aqui a Cecília Xavier, que é uma super entendedora do assunto e sempre contribui com uma entrevista fantástica falando sobre isso, esse cuidado com o que você vai fazer, esse planejamento, né? Essa agenda positiva, né? Que vai fazer tão bem para o corpo todo, né? E eu queria comentar com o senhor uma pesquisa, talvez a mais antiga pesquisa para falar sobre felicidade. Eles encontram cada vez mais pontos de interseção com as amizades, né? As amizades, os amigos, as boas convivências, sendo cada vez mais quase que um medicamento para viver mais, né? É a forma da socialização trazendo para hoje a coisa do ontem que foi feliz, né? Tenho tido uma experiência interessante nesse aspecto. Hoje eu tenho 3 pacientes meus que não são médicos, são de outras áreas, que foram meus colegas de jardim de infância. 4, 5, 6 anos de idade. Cada um fez sua profissão e tal, e hoje são meus colegas, né? São meus clientes. E é muito interessante, porque a consulta se torna muito viva, né? À medida que você vai recordando aquelas coisas todas, e você vai rememorando, aí você vai conversando, e as pessoas vão dizendo como foi a vida dela, então eu vi o início da vida dela. Então, essa é uma arma muito poderosa para o próprio tratamento. Sim, né? sim. E conviver, né? É conviver, ver com, né? Sim, sim. É extremamente importante como exercício mental. Acho que também para o médico, né, e também para o paciente entender essas questões. Outro dia também conversando aqui com um endocrinologista, dizendo que, poxa, deixa eu ver, um paciente está obeso, aí você explica, tem que mudar a alimentação, você tem que fazer uma atividade física, você tem que emagrecer de fato, mas pode parecer muito difícil ele enxergar ali o último degrau da escada, mas o primeiro degrau dá para enxergar, o segundo talvez. E existem estudos também mostrando que pequenas conquistas, tipo você perder 10% do peso, já tem um resultado vascular, cardiológico eficiente, né, doutor? Exatamente. E mais do que a perda do peso, né, hoje a gente tem muito claro, um conhecimento também moderno e interessante, que uma boa parte das nossas doenças são doenças inflamatórias, né? E essas doenças inflamatórias, elas vêm de uma alimentação rica em alimentos que inflamam o organismo. Esse conceito de doença inflamatória está presente hoje como causa predisponida do câncer, do infarto, não é? Hoje você sabe, você pode ter um processo gripal, seu organismo está inflamado por causa do vírus, a coronária fica inflamada por dentro e facilita, então, o depósito do coágulo que vai obstruir a artéria, não é? Então, tem doenças hoje, diversos tipos de doenças que estão ligadas estritamente à sua flora intestinal.
né, que ela é formada de uma forma ou dependendo de você alimentou e, portanto, vai inflamar mais ou no seu organismo. Então, a obesidade é uma das manifestações, uma das complicações de um erro alimentar, né? Então, corrigir o tipo de alimento, às vezes a forma de preparar o alimento. Você pode gostar de um atum, por exemplo, e você pode preparar esse atum de um jeito ou de outro. Um pode ser muito bom, outro pode ser muito ruim. Então, esse conhecimento, né, da forma de preparar, de escolher o tipo de alimento, né, o tipo de cozimento, o tipo de tempero, ele leva a muita coisa boa, inclusive perda de peso. Mas a grande pegada da coisa, né, ele trazer contribuir para uma desinflamação do seu organismo. Todas as doenças têm algum componente inflamatório dentro delas. E é muito legal isso, né? Porque hoje nós temos o acesso, né, quase que irrestrito a essas informações, agora a inteligência artificial, fora o Dr. Google, então tudo isso contribui, né? O senhor, por exemplo, tem uma participação ativa nas redes sociais, dando dicas, né, conversando, o Instagram do doutor, queria que depois o senhor até deixasse aí mais uma vez o Instagram para a gente indicar para os nossos telespectadores seguirem, ou seja, essas informações, elas estão disponíveis ali, né, doutor? É preciso buscar. Hoje tem tanta coisa que atrapalha nas redes sociais, mas tem tanta coisa que ajuda também, né? Exatamente. A comunicação, né? Quando nessa atividade que eu tenho às sextas-feiras, né, que chama-se Conversa de Consultório, né? Eu parto, isso é muito interessante, eu parto de um caso clínico que eu tenho atendido na semana, obviamente o caso não é identificado em termos de sigilo da pessoa, né? E eu uso sempre doenças ou situações que sejam muito comuns para outros pacientes. Então, através do que eu, ao invés de orientar um paciente, eu oriento centenas de pessoas, né? Então, 100 pessoas se beneficiam daquela consulta. Né? Então, esse é o motivo da participação específica minha lá no Instagram, Clínica Marcos Andrade. @Clínica Marcos Andrade. Isso. Tem sempre ali um caso interessante, toda sexta-feira, explicando ali a partir de um exemplo, né, que um paciente viveu. Dá um exemplo recente, doutor. O que o senhor falou? Na semana passada a gente falou sobre demência. Demência. Né? Sobre demência. Eu tinha vários pacientes procurando, olha, o que aconteceu? Nós saltamos aqui esse aspecto, né? Uma das complicações da Covid, e todo mundo está reclamando, perda de memória. Né? Então, certamente lá na frente vai aparecer a perda de memória como uma das causas da demência. Muitas pessoas já sabem disso, que o vírus realmente acomete o sistema nervoso central, levando à perda de memória, né? Além de outras partes, outros segmentos, né? Perda de paladar, perda do cheiro, quer dizer, que são lesões do sistema nervoso também, né? Então, a queixa de memória não é fantasia das pessoas. A Covid comprovadamente leva à perda de memória. Isso aí vai piorar com o tempo? Vai ser temporário, vai desaparecer? Não se sabe, né? Eu continuo falando. Nós aprendemos muito sobre a Covid, mas certamente, quando você quer falar em dados de estatísticas, tem que ter duas coisas. Um número grande de pessoas observadas, que a gente chama do N, né? Por um tempo também de observação. Né? Então, primeiro, quando começou a doença, nós não tínhamos nem muito paciente, nem muito tempo de observação. Agora nós temos um número enorme de pacientes, mas temos 2, 3 anos de observação. Isso em medicina é quase que nada. Né? Então, a gente está aprendendo. Né? Nós tivemos aí, por exemplo, na cardiologia, que nós tivemos nesse último ano. Né? A gente sabia, quando foi lançada a vacina, essas vacinas que atuam no DNA, né? Sabia-se que elas tinham um índice de complicação cardiovascular de 0,01%. Né? Mas tinha poucas pessoas usando. Então, esse número absoluto era muito pequeno. Quando a terceira dose de vacina no Brasil foi uma dessas vacinas, né? Então você saiu milhões de pessoas usando. 0,01 de milhões é um número bastante significativo absoluto. Então, os consultórios encheram de complicações cardíacas. Então, não é que aumentou o número de complicações, é porque o percentual é o mesmo. Mas na prática médica isso mudou completamente. E o que vai acontecer com essas pessoas na frente? Elas vão curar desses danos cardíacos? Não vão curar? Né? Então, nós temos muita coisa para responder ainda. Né? Toda vez que se fala em futuro em medicina, eu me relembro muito da talidomida. Você é muito mais novo, não sei se você vai lembrar disso. Né? Sim, claro. A talidomida, quando foi lançada, foi a droga da paixão das mulheres grávidas. Né? As mulheres pararam de ter vômito. Então, aqueles vômitos da gravidez, a talidomida foi lançada para isso.
nenhuma grávida no mundo vomitou mais. Porém, Agora, você imagina até descobrir que lá no Alasca, um menino que nasceu sem um dedinho do pé, e lá no Japão nasceu um menino sem um braço, e fechar que isso aí era uma complicação de uma droga. numa época sem nenhuma... Sem comunicação. Comunicação globalizada, né? Não é isso? Então, esses assuntos, né, eles têm que ser dados com muito cuidado, né? E a gente reconhecer. Eu acho que a forma de a gente aprender é a gente reconhecer que a gente não sabe. Sim, né? já é um bom caminho, Bom né? caminho para começar. Mas, assim, eu não sei de muita coisa, mas eu fiquei sabendo que o senhor, em breve, vai ter um SPA também, para falar de tudo isso que a gente falou, de uma forma resumida. Já falamos da clínica de fisioterapia, o senhor é o nosso grande convidado aqui, queria que o senhor falasse sobre isso. Já estamos caminhando para o fim aqui. A gente, quando fala SPA, né, não é o SPA de emagrecimento, todo mundo, que é o vulgarmente SPA de emagrecimento, né, é o conceito de raiz do SPA, que seriam centros de facilitação de modificação de hábitos de vida, né? Então, que é o resumo de tudo que é o resumo de tudo aqui. que nós falamos. Então você vai ser estimulado, né, ainda na fase que você não tem nenhuma demência, para nós todos irmos lá, né, e treinarmos ali a praticar atos saudáveis e levarmos para a nossa casa. Né? Então, nós estamos trabalhando nessa área, temos já conversando com alguns grupos de hoteleiros e tudo. Já tem um lugar? Na próxima entrevista eu te conto. nós temos 3 ou 4 lugares que nós estamos estudando. E aí seria olha que bacana, se a pessoa está querendo começar, ter um estímulo para começar, vai ter. Você vai tirar suas férias, com toda a sua vida normal nas férias, na praia, no interior, onde você quiser, só que você, de uma forma quase que subliminar, vai estar sendo ali estimulado a determinados tipos de exercícios, participar de determinados tipos de reuniões para fisioterapia da cabeça. Quer dizer, que você vai sair de lá e de uma forma muito interessante em alguns aspectos. Né? Eu estava falando sobre aprendizado. Se eu falar com você hoje, você quer fazer objeto de madeira e marcenaria? Fala, não sei. Nunca vi. Agora, se nesse SPA você estiver numa cidade que tem lá um grande artista plástico, né, que trabalha muito madeira e tal, você vai passar uma manhã, uma tarde lá e tal. E ele vai me ensinar. E você vai falar assim, nossa, esse negócio é interessante. Então, através de vivência nesses espaços, nós vamos descobrir aquilo que é fundamental também na prevenção da demência, a escolha da segunda profissão. A primeira profissão, ela é escolhida precocemente, com 14, 15 anos de idade, 16. Né? A motivação, na maioria das vezes, é financeira, você não sabe o que é ainda. Né? A segunda profissão é o grande momento da sua vida, porque é aquela segunda opção em que você tem que começar essa transição antes de se aposentar. Né? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma... Não passa pela minha cabeça aposentar. Eu acho que você fala, a minha meta de vida é aposentar e depois fazer o quê? Esperar a morte. Não, eu não quero aposentar. Né? Isso é uma coisa definida. Mas eu quero, né, se eu tiver que parar, que eu já tenho uma segunda opção. Então, eu vou te contar que os amigos já sabem. Né? Eu, há 3 semanas atrás, me reuni com todo mundo da minha clínica e comuniquei que às quartas-feiras eu vou reduzir a minha participação nas reuniões, não nas científicas, nas administrativas, porque me matriculei no curso de paisagismo, né? E estou começando então, a estudar paisagismo e decoração. Que bacana! Com uma forma de aprender coisas que eu não sei. Né? O senhor já tratou tanto da beleza interior do coração, agora vai tratar da beleza exterior, como paisagista. Não vou parar com a medicina, mas eu estou me preparando, eu tenho que entender que um dia eu não vou poder exercer. E nessa época eu já quero estar com uma outra paixão, quer dizer, graças a Deus tive essa paixão pela medicina, né? Por isso mesmo, você já sabe disso, são 50 anos de formado e cada dia eu gosto mais e me envolvo mais, né? Cada vez estou com mais projetos, né? Esse agora que bacana. Da idade é um. Então é isso, quer dizer, faz parte, né, da preservação da memória, escolher bem a segunda profissão, porque essa segunda profissão você escolhe no momento que você já tem maturidade para escolher o que você quer e normalmente você não precisa de ter nenhuma necessidade de ganho. Um anteparo financeiro. Quem sabe a gente não vai ter lá uma grande reportagem, né? A gente envia a nossa repórter, produtora especial, Lídia Papa Bento, para fazer uma reportagem lá no SPA do doutor, né? Fica para a próxima ocasião, aí a gente conversa. Breve eu te conto todos. Doutor, muito obrigado. Valeu, muito obrigado pela participação, sempre bem-vindo aqui. A gente faz um rápido intervalo e depois a gente vai falar, nossa, doutor, nós vamos falar sobre mentira. Tem uma entrevista ótima. Dizem que não pode mentir nem para a mãe, nem para o padre, nem para o médico, né?
Isso é uma mentira. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo.